Olá, seja bem-vindo, eu sou o pastor Elianai Batista e esta é a série A Arte de Ler. Esta série em áudio é uma publicação do Mais Que 5 Pontos. Espero que você já tenha ouvido os áudios anteriores desta série. Este é o episódio 4, no qual falarei sobre os objetivos da leitura. Ler para se informar ou ler para entender. O sucesso de uma leitura é proporcional àquilo que conseguimos compreender da mensagem que o escritor nos deseja comunicar. Como você já sabe, por experiência, essa compreensão não é algo tão fácil. Às vezes desistimos do livro, outras vezes ignoramos as partes que não entendemos, como se elas não fossem tão importantes, e às vezes tentamos conseguir ajuda, pode ser ajuda de outra pessoa, de outro livro e às vezes na internet. Dificilmente somos capazes de entender um livro perfeitamente. Qual a solução para transpormos tal dificuldade? Adler nos diz o seguinte, abre aspas, a solução é uma só. Sem nenhuma ajuda externa, você tem de se dedicar melhor ao livro. Contando somente com o poder da sua mente, você tem de operar símbolos que estão diante de você, a fim de elevar-se do estado de entendimento inferior ao estado de entendimento superior. Fecha aspas. Então notem que podemos definir a leitura ativa da seguinte forma, abre aspas, o processo por meio do qual a mente se eleva por conta própria, isto é, sem mais nada com que operar, a não ser os símbolos contidos no livro. Fecha aspas. O resultado de tal leitura ativa é este, abre aspas, a mente deixa de entender menos e passa a entender mais. Fecha aspas. Notem que estamos falando de um tipo específico de leitura. Por isso, é bom fazer uma diferenciação entre ler para se informar e ler para entender. Ler para obter informação é o que ocorre quando você lê uma revista ou uma matéria na internet. Esse tipo de leitura não exige muito do leitor e não resulta necessariamente em maior entendimento. Na verdade, geralmente resulta apenas em um acúmulo de informações. A leitura para entender ocorre quando há uma comunicação desigual, ou seja, o escritor lhe oferece algo que pode resultar na elevação de seu entendimento. Adler nos diz que a leitura para entender requer duas condições. Primeira, deve haver desigualdade inicial de entendimento. O autor deve ser superior ao leitor em entendimento. Segunda, o leitor deve ser capaz de superar parcial ou totalmente essa desigualdade. Uma vez que na leitura para entender nos colocamos sob a instrução de superiores para aprender com eles, é preciso sabermos quem são e como aprender com eles. Podemos voltar à figura do pai e dos filhos brincando na gincana. Se o pai tem uma noção da força e da direção que os filhos costumam lançar as bolas de tênis, ele pode se posicionar melhor para recebê-las. Do mesmo modo, se descobrimos como aprender com aqueles que foram abençoados com uma grande capacidade intelectual, então estamos aprendendo a ler para entender. Assim percebemos que o assunto deste livro, como ler livros, é, portanto, a arte de ler bons livros com o objetivo de entendê-los. Encerra aqui o episódio 4 da nossa série A Arte de Ler. Se você deseja acompanhar a série, visite maisque5pontos.com. E se você ainda não é um apoiador de nosso projeto de distribuição de áudios e deseja tornar-se, visite o nosso site e clique no menu superior em Quero Apoiar. Espero encontrar você no episódio 5, no qual veremos que leitura é aprendizado, a diferença entre ensino e descoberta. Até lá, e que o Senhor te conceda graça, misericórdia e paz.